Você pode receber o apóstolo Paulo aplaudindo Jesus. Que bênção! Oh! Que alegria, apóstolo Paulo, te receber aqui. É uma honra, um privilégio sempre te receber. A gente falou esses dias atrás, o apóstolo Paulo tem ouvido do Senhor. E até eu pedi que ele fale sobre isso, de uma escola de treinamento. Eu creio que vai ser muito mais do que um curso. Eu creio que isso vai virar uma plataforma imensa, sabe? Treinando homens e mulheres para o ofício. A profetisa Márcia fez, ela participou, está fazendo, né? E olha, tremendo. Eu pedi que ele fale um pouquinho. Quem sabe você também já não sai daqui hoje sendo um grande aluno dessa escola de treinamento aí, para frutificar com excelência em nome de Jesus, amém? Apóstolo Paulo, obrigado, viu? Nós abençoamos a sua casa, abençoamos a profetisa Carla, a Tikva, o Boaz, toda a família Bethlehem, e pela sua disponibilidade de estar aqui, ter deixado sua casa, seu conforto lá em São Paulo, para estar com a gente aqui. Deus te abençoe, fique à vontade, sinta-se em casa. Boa noite a todos, shalom! Que a graça de Jesus esteja com a sua vida, amém? Estou muito feliz, muito feliz. Gratidão é uma coisa que Deus tem tratado comigo, tratado com a nossa casa, com a nossa congregação há muitos anos. Eu vou te contar uma história rapidinho. No ano de 2003, dezembro, a gente estava enfrentando uma luta na nossa igreja por uma pessoa muito amada. Hoje é uma pastora, ela pastoreia uma igreja lá nos Estados Unidos, lá em San Diego. Na verdade, ela faz parte de uma igreja maior para americanos, mas existe lá um grupo muito grande de latinos, de brasileiros, e ela e o esposo pastoreiam lá os latinos, lá em San Diego. É a pastora Sandra. Ela estava com câncer, e a gente estava orando por ela, e Deus me deu uma palavra de cura sobre a vida dela. E teve um dia inesquecível, eu estava voltando para casa com a Carla, minha esposa, e aí tocou o telefone, a gente atendeu, era a Sandra chorando, dizendo: apóstolo, acabei de sair do médico, e o médico disse que eu estou curada. Desapareceu. Deus fez um milagre na minha vida. E foi uma alegria tão grande. Eu não sei se você consegue se colocar no nosso lugar. Era uma pessoa que a gente amava muito. Deus nos permitiu ver a restauração da vida deles, da casa deles. E hoje estão servindo a Jesus em outra nação. Amém, irmãos? Algo tremendo. Muito bem. Logo depois que desligamos o telefone, emocionado, chorando, teve uma outra ligação de uma outra pessoa, também um pastor nosso, contando um milagre que Deus fez no local onde ele trabalhava numa grande instituição bancária aqui do Brasil, e Deus fez um milagre com ele no final do ano, colocando ele em uma posição de destaque incrível, e da mesma forma nos alegramos. E aí eu desliguei o telefone de novo, e eu estava dirigindo, pedi: Carla, ora, amém, vamos agradecer a Deus por esse momento. Não tínhamos filhos ainda, estávamos indo para casa. Enquanto a Carla orava, olha que coisa, gente, Deus falou assim para mim: ensina, Paulo, o meu povo a ser grato, porque quanto mais eles forem gratos, mais eu vou abençoá-los. Nessa hora me passou na cabeça um texto bíblico, eu não vou lembrar agora a referência, mas é Levíticos, que diz sobre um tipo de oferta diferente de, por exemplo, quando alguém pecava e tinha que fazer um determinado sacrifício por oferta do pecado. A Bíblia cita essa oferta como uma oferta de gratidão. Você está com o coração grato? Então era um tipo de oferta que deveria se levar diante do Senhor por gratidão, gratidão ao Senhor. E aí me veio esse texto na mente, e eu liguei de novo para essas duas pessoas que tinham acabado de contar um testemunho, e disse assim para elas: olha, no domingo, na hora que comumente as pessoas entregam as suas ofertas, eu falei para aquela senhora, para a pastora Sandra: você vai fazer um bolo, e você vai trazer esse bolo ali na frente. E falei para o outro pastor, não é, o Valentim, pastor Valentim: você vai comprar uma cesta básica, e você vai trazer essa cesta básica na hora da oferta. E quando vocês forem entregar, vocês vão dar um berro bem alto, para todo mundo achar que vocês estão malucos. Vocês topam? Eles toparam. Era para gritar assim, ó: oferta de gratidão ao Senhor. E eles fizeram isso. Levantaram o bolo, levantou a cesta básica e gritaram: oferta de gratidão ao Senhor. E todo mundo ficou com essa cara. O que foi?
Aí os dois contaram um testemunho, e a igreja inteira começou a chorar, e começamos a bendizer o nome do Senhor, amém? E sabe o que aconteceu? No domingo seguinte, na hora da oferta, a pessoa vai lá e berra: oferta de gratidão ao Senhor. E no outro domingo, de novo, oferta. Estava virando bagunça já. A gente organizou isso, e uma vez por mês, tivemos hoje de manhã, amém? A gente ficou mais tecnológico, e hoje os testemunhos, né, são gravados em vídeo, são passados, depois vão para a nossa plataforma, para que todo mundo saiba que o nosso Deus tem operado milagres no meio da sua igreja. E hoje eu estou aqui em Jaú, no centro do estado mais poderoso e mais rico dessa nação, para dizer que eu sou grato a Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele tem feito grandes coisas por mim, pela minha casa, pela nossa congregação, amém, pelos nossos amigos, pelo reino do Senhor, amém. Eu estou muito feliz, eu vim aqui celebrar essa alegria contigo. E já que o apóstolo Paulo me deu liberdade para eu pregar, eu queria te fazer um convite. Será que você topa? Quem topa ficar em pé? Quem topa no já, a gente gritar com todo o nosso pulmão, a ponto dos vizinhos, os que estão ao redor, dizerem o que está acontecendo lá. Mas para isso, você precisa ser grato de coração. Eu tenho convicção, apóstolo, que não há uma pessoa aqui dentro que não tenha motivo para dizer: Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de mim, da nossa família. Ainda que eu esteja enfrentando lutas, eu sinto a tua mão com a minha vida. Se você é essa pessoa que Deus mandou eu dizer: ensina o meu povo a ser grato, porque quanto mais eles forem gratos, mais eu vou abençoá-los. 3, 2, 1, já! Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, e eu te agradeço, te agradeço. Aplauda mais uma vez aquele que vive. Ele é digno, Ele é digno. A Ele a honra, a glória, o louvor, exaltação, o levantar das nossas mãos, o dobrar dos nossos joelhos. Ele é digno, só Ele é digno. Aleluia! Vivo está o Senhor. Te amamos, Jesus. Te amamos, Senhor, da nossa vida. Aleluia. Pode tomar o teu lugar aí um pouquinho. Eu quero aproveitar esse momento para contar para você uma das coisas que me tem dado muita alegria. Deus me chamou para ensinar a palavra de Deus, amém? O apóstolo Paulo, né, de quem os meus pais tomaram o nome, ele um dia diz assim para Timóteo, o discípulo amado: Timóteo, eu sou pregador, eu sou apóstolo e sou mestre. Quando o apóstolo Paulo fala essas três palavras, ele vai dizer o seguinte: Timóteo, quando eu comecei o meu ministério, se o diabo aparecesse na minha frente, eu pregava para ele, eu pregava para todo mundo, amém, amados? Mas o ministério pelo qual mais eu fiquei conhecido, vai ter uma cidade, uma das maiores do mundo, na América Latina, que vai ter o meu nome, São Paulo. Mas quer saber o que eu gosto mesmo? Eu gosto mesmo é de ensinar. Pregador, apóstolo e mestre, amém, amados? Você quer saber o que eu gosto mesmo? Eu gosto de ensinar.
E uma das coisas que Deus colocou no nosso coração quando nós nascemos como igreja, é que nós nascemos como igreja por um propósito de Deus, que era preparar a igreja de Cristo para o encontro com o noivo Jesus. E como igreja local, nesse ministério apostólico que Deus me tem dado, de tocar ministérios em toda a nação e de estabelecer paternidade em muitos lugares, aonde eu vou, eu tenho procurado trabalhar da mesma forma. O que Deus falou com vocês? Como eu posso ajudá-los naquilo que o Espírito Santo colocou no coração de vocês? Porque Jesus está voltando. Ele está preparando a noiva para um encontro com Ele para sempre. A noiva estará ataviada, estará pronta para o encontro com Jesus. E essa é a hora. Nesse último ano, não é? No ano de 2022, Deus trouxe muita convicção no meu coração que era a hora de prepararmos, preste atenção nisso, os trabalhadores da última hora. Quantos lembram da parábola que Jesus conta? Amém? Que o senhor da vinha, não é? Ele vai de manhã, chama algumas pessoas para o trabalho, e durante o dia vai chamando outros trabalhadores. Mas há uma hora que ele chama as pessoas que iam trabalhar naquela última hora que restava. Pois o Espírito Santo tem colocado no meu coração que nós precisamos estar capacitados para aquilo que Deus tem para realizar com as nossas vidas nesse tempo. Amém? Eu não sei quantos já ouviram do apóstolo Paulo o que Deus tem falado com ele a respeito da cidade onde você mora, a respeito dessa região aqui do estado de São Paulo. Amém, amados? Eles estão extenuados, tiveram numa viagem aí de 4 ou 5 dias, foram a Brasília, chegaram agora, porque eles estão se capacitando, estão se preparando, estão alargando as fronteiras do coração deles, de compreensão, porque Deus tem um propósito com esse lugar, amém, amados? Queridos, nós vamos ter descanso eterno no céu, amém? Aqui é hora de trabalhar, amém, amados? O Senhor tem colocado no meu coração que muitas pessoas, não é? Elas talvez se desmotivam para se preparar, porque imaginam que talvez só um curso teológico lá de 4, 5 anos, não é? É o que realmente vale. E às vezes um ou outro acaba se motivando a fazer um curso dessa forma, e eu acho importante para alguns, mas muitas pessoas vão passando os anos, não é? Escutando pregações e vendo hoje pela internet vários pregadores, mas não se aprofundam em alguns valores que são fundamentais, são basilares, amém, de Cristo para todos nós. E Deus colocou no meu coração um foco, um alvo, amém, que se chama Agência do Reino. O Senhor me deu um instituto de ensino, amém, que se chama Yeshivá Paulo de Tarso. A Yeshivá é um tipo de seminário, é um tipo de formação que se dá lá em Israel. Não sei quantos viram aqui o Fernando com o Maquipá. O Fernando é judeu, foi uma judia que nos apresentou, né, a Nádia. E o Fernando é uma dessas pessoas que Deus nos deu com o passar dos anos, não é? Está indo para Israel, tem uma família linda. Ele é pai da Pérola e da Rubi. A gente está esperando agora o diamante, a turquesa, a safira. Aleluia. A Yeshivá Paulo de Tarso, num dos seus cursos, nós o temos chamado de carro-chefe, é o Agência do Reino. A Agência do Reino tem um objetivo: preparar os trabalhadores para essa última hora, amém? É um curso que se faz em 1 ano, 2 semestres. A profetisa Márcia, não é? Ela faz parte da First Class. First Class só vai ter uma na vida, amém? E a profetisa está fazendo parte disso, é uma das minhas alunas mais brilhantes. Eu disse para ela: você vai se matricular, Marcia? Eu precisava que você desse aulas lá, amém, amados? Mas humildemente e com todo o coração disposto a servir o Senhor, ela tem feito um trabalho maravilhoso, junto com outras pessoas, se dedicando, amém, a se capacitar para tudo que Deus tem para a vida dela. E eu vim aqui hoje dizer para você que se converteu aí nos últimos 6 meses, você que já está executando algum trabalho na igreja do Senhor, queridos, a gente não apenas fotografa, a gente grava momentos que são eternos, para que a gente possa continuar naquele ambiente com o Senhor daqui a muitos anos. Momentos que temos com Deus não ficam no passado, eles são eternos, amém, amados? O músico não apenas toca uma boa música, mas ele toca a Deus para que Deus venha e toque as pessoas.
Amém, amados? Há valores do reino dos céus que precisam estar, amém, aqui dentro de nós, para que se possa manifestar aqui rapidamente, e as nossas mãos poderem agir segundo a vontade de Deus nesse tempo. Irmãos, a gente não vem na igreja apenas para escutar uma boa pregação. Nós, quando estamos juntos, congregados como uma noite como essa, recebemos instrução, recebemos capacitação, mas o reino de Deus vai se manifestar quando a gente cruzar aquela porta ali atrás, para voltar para as nossas casas. Então eu quero fazer um convite para você, amém? Você que faz parte do corpo de ministros, de pessoas que têm servido nessa casa, você que tem entendido, amém, que é hora de você alargar o teu conhecimento bíblico basilar, fundamental. A Agência do Reino é um curso que vai te abençoar, é um curso que vai te capacitar para você ser útil para o reino de Deus, amém, de uma forma equilibrada, de uma forma que vai te capacitar a lidar com situações pautadas na palavra de Deus, amém, amados? Então, para isso, eu queria te fazer esse convite, que se você entendeu que Deus está falando contigo, se na ministração dessa palavra Deus tocar no teu coração e confirmar dizendo, eu quero que você participe nisso, se envolva nisso, eu vou pedir que 4 amados meus que vieram aqui, subam aqui um minutinho, para que vocês possam identificá-los, amém? Esses 4 amados vão estar ali na saída do prédio, eles vão estar com seus celulares marcados com QR Code, tudo bem, amados? Quem está com o celular aí, levanta a mão, pega o celular um pouquinho, pega o celular aí um pouquinho. Quando você for sair, você vai procurar um desses 4 irmãos, o Fernando, o Lucas, o Cadu, solteiro, hein, gente? Coisa linda. Ungido. Ah, não está mais não. Tá bom, depois vocês me contam. Profeta Daniel. Só apresentar o profeta Daniel de uma forma especial aqui. Há muitos anos atrás, o profeta Daniel pegou a família dele, passou numa loja de sapatos, comprou um sapato e trouxe para o apóstolo Paulo, dizendo, a partir de agora, desse tempo, não é? Novos sapatos, uma nova autoridade é dada sobre a sua vida. Era a autoridade apostólica que estava vindo sobre o apóstolo Paulo de Pieri. Eu quero louvar o nome de Jesus pela vida do nosso amado, e porque você é um profeta da parte do Espírito Santo, eu louvo a Jesus por ser teu amigo e a gente andar juntos, amém? Então, se vocês no final dessa noite procurarem na saída, você vai com o teu celular, você vai fotografar o QR Code que vai estar no celular desses irmãos, amém, irmãos? E vocês vão cair num grupo de WhatsApp, onde eu vou compartilhar mais informações com vocês. Muito obrigado, queridos. E nessas informações está a possibilidade de você fazer a inscrição. O curso, ele custa R$480, ok, amados? É um curso de 80 horas aula, é um curso de fundamento. Você vai ter que estudar bastante, amém? Profetiza, tem que estudar bastante? Tem que estudar bastante. Quem quer ser muito usado por Deus aqui? Só os que querem ser muito usados por Deus. Vamos nos capacitar para isso? Amém, amados? Então procure esses irmãos. Você pode, lá na plataforma onde esse curso está estabelecido, parcelar isso em 10 vezes. Amém, amados? Mas eu quero que você ouça o Espírito Santo. Se não é o tempo de você dar um passo para se preparar para aquilo que Cristo quer fazer através da tua vida. Você vem comigo? Aleluia. Abra por favor a tua Bíblia em Mateus capítulo 14. Aleluia. Você ainda está com o celular aberto ou não? Pega o seu celular mais um segundo aí, enquanto você abre. E abre o teu Instagram. Vamos lá. Você tem Instagram aí, não tem? Abre aí. Instagram. Abre aí. Abriu? Procura aí. Paulo de Tarso AP. Tudo junto. Paulo de Tarso AP. Você vai achar esse lindo rostinho aí, amém? E aí você vai me seguir, eu vou te passar mais informações, a gente vai estar mais conectado, amém? Porque eu creio de verdade num tempo de avanço do nosso Deus. A profetisa Márcia, que fez parte desse primeiro grupo, ela vai ser uma das primeiras pessoas a receber um livro que acabou de ficar pronto. Davi, um homem segundo o coração de Deus, amém? É o meu último livro e eu estou tendo muita alegria de deixar esse livro pronto, por causa da figura de Davi, que é uma figura, amém, que tem marcado a minha história desde pequenininho. Eu acredito em nome de Jesus que esse livro vai
estabelecer vários valores da parte de Deus para pessoas que o nosso Deus tem segundo o coração dele, para influenciar cidades, para influenciar famílias, para influenciar os negócios, os comércios locais. Então, em nome de Jesus, eu quero que você realmente entenda que você está se envolvendo em alguma coisa que tem permitido que o reino de Deus avance nesse tempo na nossa nação. Amém? Abra, por favor, então, Mateus capítulo 14. Eu vou ler desde o versículo 11. Eu te peço que você tenha um pouquinho de paciência, porque eu vou ler um trecho longo da Bíblia. Será que você pode me acompanhar nisso ou não? Como é importante a palavra de Deus, não é verdade, irmãos? Não há nada mais extraordinário do que a gente entender que tudo que Deus queria falar conosco, Ele nos deu através da sua palavra. E cada vez que nós abrimos a Bíblia, o Espírito Santo vivifica a sua palavra. E para cada pessoa, de uma forma distinta, Ele vai trazer luz de revelação, que vai impactar a vida de cada um de nós. Quantos creem nisso? Mateus 14, 11. A cabeça foi trazida num prato e dado à jovem, e ela a levou para sua mãe. Então chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e sepultaram. Depois foram contar a Jesus. De quem está falando aqui? De João Batista, primo de Jesus, aquele profeta que preparou o caminho para o Senhor. Versículo 13. Jesus, ouvindo isso, saiu dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo disso, saiu das cidades o povo e o seguia a pé. Ao sair Jesus, viu uma grande multidão e, cheio de grande compaixão, para com ela curou seus enfermos. Chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: o lugar é deserto e a hora já vai avançada, manda embora a multidão, para que vá pelas aldeias e compre comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é preciso que se retirem, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Disse-lhes ele: trazei-os. Tendo ordenado que a multidão se assentasse sobre a grama, partiu 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois partiu os pães e deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Ao passar para o outro lado, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar o reconheceram, espalharam a notícia por toda a região e lhe trouxeram todos os que estavam doentes e lhe rogavam, ao menos, que ele pudesse tocar a borda da sua roupa.
e todos os que a tocavam ficavam sãos. Aleluia. Você pode repetir assim comigo: tem muito trabalho para ser feito. Obrigado, querido. Repete assim comigo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Uma das coisas mais extraordinárias sobre o Criador dos céus e da terra, sobre o Deus invisível mais real que nós servimos, é que esse Deus incompreensível, que criou milhões, bilhões de galáxias, que tem trilhões de estrelas, amém, amados? Que diz que mediu os céus com o palmo das suas mãos. Que tamanho é Deus? Esse Deus incompreensível para a nossa mente humana quer que a gente chame Ele de Pai, quer relacionamento com a gente, se importa com a nossa oração, se importa se você vai casar, amém? Se importa como é que você está lá no teu trabalho, se importa na conclusão do teu TCC da faculdade. Deus se importa com a gente, e para mostrar isso, Deus se fez carne e habitou entre nós, amém, amados? Hoje, quando Jesus está à destra do Pai, do Deus Todo-Poderoso, como nós cantamos hoje aqui, intercedendo por nós diante do Pai, Ele não fala de nós de uma maneira como se falasse distante, não. Ele veio ser homem como nós, para se identificar com as nossas dores, com as nossas lutas. Eu te acabei de mostrar um texto na Bíblia, em que Jesus está triste. É pecado estar triste? Não. Não. Jesus estava muito triste. Jesus estava triste e pensativo, porque o João Batista veio preparar o caminho do Senhor, e o Senhor era Ele, amém, amados? A morte de João Batista anunciava, precipitava, apontava o sofrimento que Jesus passaria por amor de todos nós. Você consegue perceber isso, não? Por causa de um capricho, a menina lá, não tinha TikTok na época, não é? Ela fez uma dancinha para o rei, e o babão disse assim: eu te dou metade do meu reino, o que você pedir eu te dou. Vocês estão aqui, amados? Ela procurou a mãe, e a mãe falou assim: eu quero a cabeça daquele tal de profeta, que fica me acusando de ser adúltera, porque ela era. E o rei manda cortar a cabeça de João Batista. Jesus ficou triste por causa disso. E Jesus precisava, como eu e você, em muitos momentos da nossa vida, ficarmos quietinhos e sozinhos com Deus, para ouvi-lo. Jesus queria ficar sozinho, é isso que nós lemos. Foram contar para Jesus como João Batista tinha morrido de uma forma trágica, cruel, maligna. E Jesus fica triste com aquilo. E Jesus quer ficar sozinho, Ele quer ficar com o Pai. Ele queria entender o que o Pai tinha para dizer para ele naquela situação difícil que ele estava vendo ali diante dos seus olhos. Todos me acompanham, irmãos? Quantos podem sentir esse Deus de amor se identificando contigo? Quantos já passaram momentos difíceis aqui? Num momento de celebração como esse é difícil alguns dizerem: eu estou passando, pastor, eu estou passando um momento difícil. Jesus, quando Ele está quietinho e está triste, Ele quer ficar sozinho, Ele pega os discípulos, vai para o outro lado do mar lá, amém, amados? Sabe o que o Pai faz? Não. O Pai fala: não vai ficar sozinho, não. Tem um texto lindo de Hebreus que diz assim: que Jesus, tendo oferecido forte clamor e lágrimas a quem podia ouvi-lo por causa da sua piedade, preste atenção agora, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Jesus sofreu? Sim, sofreu. Jesus queria ficar sozinho, só Ele e o Pai, para entender aquele tempo, discernir aquelas situações. Queria. O Pai deixou. Eu vou te dar uma multidão para você cuidar, meu filho, porque você está aí para um propósito. Eu vou te curar, te revelando o teu propósito. O João agora está comigo. Quantos estão comigo, irmãos?
Vamos lá, regaçando a manga. Próximo. Expulsou o demônio, curou o enfermo o dia inteiro, irmãos, o dia inteiro. Se você for procurar, amém, outros textos que falam desse relato que eu estou lendo e contando para você, você vai perceber que os discípulos tinham acabado de voltar daquele envio, quando Jesus manda de 2 em 2, eles estavam exaustos, estavam cansados. E se Jesus vai trabalhar, todo mundo aqui vai trabalhar, amém? Olha para quem está do teu lado e fala assim: todo mundo aqui vai trabalhar. Repete assim comigo: nós. Só uma coisinha, sabe por que eu falo nós? Porque eu tenho a carteirinha de membro da Ventos de Avivamento também. Repete assim comigo: nós vamos alcançar 100% do que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia, aleluia. Eles passaram o dia inteiro curando gente, expulsando demônio. Estava todo mundo exausto, estava escurecendo. E os discípulos falaram: ô mestre, vem cá, mestre. Ô mestre, manda o pessoal embora, tadinho. Eles estão com fome, passou o dia inteiro. Manda eles comprarem comida, já não tem mais lugar aberto. Vocês estão comigo, irmãos? Deem vocês de comer a eles. Vocês querem ficar sozinhos? A resposta que o Pai me deu, a resposta que eu dou para vocês. Repete comigo: tem trabalho para ser feito. Repete comigo: tem trabalho para ser feito. Tem pessoas da minha família que vão ser alcançadas. Amém, amados? Tem pessoas lá no meu trabalho que vão conhecer Jesus através do envio de Cristo para a minha vida. Amém, amados? Aleluia. Não, ninguém vai descansar agora não. Primeiro nós vamos dar de comer essa multidão. Tem uma multidão que está com fome. Amém, amados? Mas nós não temos nada aqui, mestre. Nem que a gente tivesse dinheiro de quase 1 ano de salário. Não dá para comprar pão para todo mundo. O que vocês têm aí? Preste atenção. O teu apóstolo disse isso agora há pouquinho. O nosso Deus vai usar o que você tem dentro. Todos estão comigo? O que você tem aí para que Deus te abençoe? O que você tem? Qual é a disposição que tem dentro do teu coração para que Deus realize um milagre? Amém, amados? Quer dizer, para ser sincero, sim ou não? Aquela mulher que o apóstolo Paulo citou, ela foi honesta com Deus. O que você tem em casa? Moço, eu não tenho nada. Vírgula. O nada é a realidade, amém? A vírgula é a fé. Eu não tenho nada, vírgula. Eu tenho só um bocadinho de farinha e um pouquinho de azeite. É o que precisa. O nosso Deus criou tudo do nada. O que Deus não pode fazer na tua vida com aquilo que Ele já colocou em você? Amém, amados? Seja grato. Seja grato. Ai, se eu pudesse estudar naquela faculdade, se eu entrasse naquela empresa, se eu tivesse aquele sapato, se eu tivesse aquele celular, sabe quando vai acontecer? Se você não mudar, não vai acontecer nunca. Jesus, eu te sou grato pelo meu salário. Senhor, parece pouquinho, mas eu vou, pela tua sabedoria, administrá-lo. E eu vou conseguir pagar as minhas contas, eu vou conseguir viver, e eu vou conseguir avançar, eu vou conseguir me preparar para aquilo que o Senhor tem para a minha vida, amém, amados? Eu sou grato pela esposa que o Senhor me deu, eu sou grato pelos filhos que o Senhor me deu, eu sou grato pela casa que o Senhor me deu, amém, amados? Repete assim comigo: Deus tem mais para nós, mas nós precisamos aprender a ser gratos. Repete comigo: oferta de gratidão ao Senhor. Talvez amanhã você vai lembrar de mim quando você acordar, amém? Imagina, você dormindo gostoso, o celular começou a tocar lá, você não vai pensar mal de mim, amém? Quando o celular tocar, o despertador tocar e você acordar, você vai lembrar que você está vivo. E com o teu primeiro fôlego, você vai dizer baixinho para não acordar teu esposo, teu marido, amém? Oferta de gratidão ao Senhor. O meu fôlego vai honrar o Senhor nesse dia. E que na segunda-feira à noite, talvez a última coisa que você balbucie para falar seja oferta de gratidão ao Senhor. Eu sou grato.
O que você tem para que Deus te abençoe? O que você tem para você dizer: Deus, parece pouco aos olhos de muitos, mas eu com fé apresento diante do Senhor. Tinha alguém ali que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Amém, amados? Acho que eu já falei isso daqui há anos atrás. Quando minha mãe me mandava para a escola, ela fazia uma lancheira. Eu sempre fui gordinho, a vida inteira. Então você imagina a lancheira desse gordinho que vos fala. Amém? Ela fazia 2 pão com bife para eu levar. Oh, glória! Você entende que 5 pães e 2 peixinhos dava para ele comer numa boa, sim ou não? Mas olha que lindo, olha que coração. Pessoal, o mestre está perguntando se alguém aí tem alguma coisa para comer. O menino que tinha levado 5 pães e 2 peixinhos e que para ele dava, ele disse: o mestre pediu? Claro, talvez seja para ele comer. Aí eu queria dar os meus pães e os meus peixinhos para que o mestre pudesse comer. Pode levar para ele, leva para ele. Aquele menino não imaginava o que Jesus faria. Ele não imaginava que ele ia comer daquilo que ele deu. Sempre vai ser assim. Você vai ser alimentado, amém, amado, pelo Senhor, com aquilo que Ele já te colocou nas mãos. Ninguém paga dízimo, desculpa, você nunca vai ganhar de Deus. Você entrega para as mãos dEle aquilo que você recebeu das suas mãos. Aleluia, aleluia. E chegaram aqueles pãezinhos, aqueles peixinhos, e Jesus pegou aquilo. Jesus não olhou para a necessidade, Jesus olhou para a provisão. Você pode levantar a tua mão e adorar Jesus Cristo? Se você se distrai, você fica olhando para os montes, meu Deus, que monte de dívida, ai, que monte de incompreensão, que monte de gente me olhando torto, que montes. Queridos, levanta os teus olhos assim, um tiquinho acima dos montes, e você vai ver de onde te vem o socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia, aleluia. Olha para a provisão, olha para aquilo que Jesus tem colocado aí na tua vida. Amém, amados? E ser grato ao Pai. Pai, eu te dou graças, Senhor. Eu te dou graças por aquilo que o Senhor tem feito. Eu te dou graças porque o Senhor providenciou tudo que é necessário para atender todas as necessidades que estão aqui em volta. Vocês queriam mandar a multidão embora? Não, eu tenho algo para ensinar para vocês. Agora vão, distribuam para as multidões. Gente, foram contados 5.000 homens. Amém, amados? Dá uma olhada em volta, vê se aqui nesse prédio tem mais homem ou tem mulher, e responde para mim. Tem mais mulher ou mais homem? Sempre vai ter mais mulher, amém? Com 5.000 homens, quantas pessoas tinham ali, gente? Tinha umas 20.000 e tralalá. Sim ou não? Todo mundo comeu. Todo mundo. Gente, os discípulos já estavam vindo cansados, passaram o dia cansados, amém? Queriam dar um perdido no povo, mas Jesus não deixou. E tiveram que servir cerca de 20.000 pessoas. Vamos arredondar. Alguém aqui já trabalhou como garçom ou servindo coisas? Algumas pessoas aqui. Quantas pessoas precisa para um bom serviço de 20.000? Vocês estão aqui, amados? Repete assim: teve muito trabalho. Tem muito trabalho. Amém, amados? Eles serviram todo mundo comeu. E sabe o que aconteceu? Preste atenção. Sobraram 12 cestos cheios de pão. Imagine os 12 discípulos olhando para Jesus. Quantos cestos sobrou aí? 12. E você? Quantos, você contou 12? Quantos vocês são? 12. Sempre vai ter para todo mundo. E sempre vai sobrar para a gente. Nunca vai faltar, nunca vai faltar, nunca vai faltar. Jesus está nos ensinando. Nós precisamos querer aprender. Amém, amados? Não adianta saber a lição de cor. O que importa é a gente colocar ela em prática na nossa vida. Vocês estão comigo, amados? Aleluia! São as nossas atitudes que vão mostrar o que a gente de fato crê. Já tinha sido uma boa lição para esse dia, sim ou não? Mas repete assim comigo: um dia com Jesus
é com emoção. Repete comigo, tem mais. Eu acho linda essa hora. Apóstolo Paulo, desde que a gente começou como pastor, a gente tem por ofício quase sempre fechar a igreja, sim ou não? Não é verdade? Profetiza Márcia. Mas a igreja vai crescendo, o trabalho vai se desenvolvendo, Deus vai dando colaboradores. A gente, graças a Deus, hoje tem uma boa equipe aqui com vocês, sim ou não? Nesse dia Jesus falou assim para todos os discípulos: entrem no barco e vão para o outro lado, deixa que eu fecho a igreja. 20.000 pessoas, e Jesus disse: vai, Pedro, Pedro, vem aqui, entra no barco. A Bíblia diz que Jesus instou para que eles entrassem naquele barquinho. Vocês estão comigo? Jesus tinha um propósito, porque Ele tinha um envio para eles. Jesus queria que eles discernissem mais ainda o que estava acontecendo naquele ambiente. E leiam na Bíblia, Jesus instou, Jesus fez com que eles entrassem no barco. Tomé, eu já não falei, entra no barco, Tomé. Mas mestre, não, vai lá. Vocês vão ali para o outro lado, para Genezaré. Eu já tive a honra de estar com o apóstolo Paulo, que a profetisa Márcia, em Genezaré. Genezaré é um kibutz, é um paraíso, não é? Foi esse lugar onde Jesus chegou nesse dia aqui. Gente, quando Jesus envia os seus discípulos para Genezaré, Jesus consegue o que Ele queria desde manhãzinha. Ele subiu para o monte sozinho e foi falar com o Pai. Desde manhãzinha, era tudo o que Ele queria. Ele fez tudo o que o Pai esperava dele. Vocês estão comigo? Os discípulos fizeram tudo o que Jesus tinha comandado a eles. E Jesus os manda para o meio do mar, para que eles fossem para o outro lado, para que tivessem descanso. Mas Jesus, o descanso dele era a presença do Pai. Ele sobe para o monte para orar, tem lá um tempo com Deus, e as horas vão passando. Preste atenção, porque eu já estou indo para o final. É muito importante que você grave as palavras que o Espírito Santo quer imprimir no teu coração. Eles passaram um dia nesse processo, entre curar e libertar pessoas, entre alimentar todo mundo já no final da tarde. E a Bíblia diz que ao escurecer, Ele fez os discípulos entrarem no barco e cruzarem o mar. Preste atenção, as horas na época da Bíblia eram contadas diferente do que nós contamos hoje. Quando o sol nasce, não é? Lá em Israel, se contava a primeira hora. Então vamos supor que o sol nasce às 6 da manhã, então do nascer do sol, primeira hora, amém? Depois até às 7 da manhã, segunda hora até às 8, 9 horas é a terceira hora do dia, meio-dia, sexta hora, 3 da tarde, a 9ª hora. Deu para entender, amados? E quando escurece, se contam 4 vigílias. A primeira vigília vai das 6 da tarde às 9 da noite. A segunda vigília das 9 da noite à meia-noite. A terceira vigília da meia-noite às 3 da manhã. E a quarta vigília das 3 da manhã às 6 da manhã. Jesus faz os discípulos entrarem no barco quando estava escurecendo, no início da primeira vigília. Jesus sobe para o monte, fica na presença do Pai, fala com o Senhor, recebe de Deus. E Jesus olha de cima daquele monte e vê os discípulos, não é? Com muita dificuldade remando, e tendo dificuldade mesmo, porque parece que o barco ia afundar. E a Bíblia diz que era a 4ª vigília da noite. Eles passaram o dia inteiro ali orando pelas pessoas, curando, expulsando o demônio, serviram pão e peixe para 20.000 pessoas, entraram no barco, estavam quase às 9 horas, remando, e não conseguia chegar do outro lado. Amados, o mar da Galileia não é um mar, é um lago, tudo bem, amados? Ele é suprido pelo Rio Jordão, que entra por uma ponta e sai pela outra. Então é grande, mas é um lago, deu para entender, amados? Eles não conseguiam cruzar, porque tinha um vento que era contrário. Repete assim comigo: eu faço parte da Ventos de Avivamento, e tem um vento, o vento do Espírito, que está a meu favor. Contra mim, a igreja de Cristo, as portas do inferno não prevalecerão. Deu para entender, amados? Você escutou? Mas você agora entendeu? Todas as vezes que a gente tem um empreendimento segundo o Espírito Santo, vai haver oposição. Quando Deus te comissiona para fazer qualquer coisa,
A oposição é natural. Jesus nunca nos ensinou para orar para que a gente não tenha tentação. Isso não pode acontecer, isso não vai acontecer. Vocês estão comigo, amados? O diabo vai continuar nos tentando, vai continuar se opondo ao plano de Deus na nossa vida. Amém, amados? Mas Deus não permitirá que a gente passe por uma situação que a gente não tenha recursos dele para vencer. Ele não permitirá. Aonde está a tua fé? Onde está a convicção do propósito de Deus com a tua vida? Onde está? Os discípulos estavam lá, era quase, 5 horas da manhã. Eles estavam como que naufragando. Eles estavam ainda no meio do mar. Mas Jesus estava olhando para eles. Repete assim comigo: Jesus está olhando para mim. Quando você acorda assustado às 3 da manhã e você não consegue mais dormir por causa das lutas que você sabe que vai enfrentar amanhã, Ele está olhando para você. Quando no meio do dia você recebe uma notícia, um diagnóstico, quando as pessoas te pressionam dizendo agora acabou para você, Ele está olhando para você. O Evangelho de Marcos termina assim: que depois de ter feito tudo o que o Pai esperava dele, Jesus voltou aos céus, e Ele está à destra do Deus Todo-Poderoso. Preste atenção, cooperando conosco e confirmando as palavras que falamos em nome dEle. Jesus está trabalhando com a gente e pela gente, em prol do reino dEle, amém, amados? Aleluia. Repete comigo: Jesus está olhando para mim. Aleluia, aleluia. O vento é contrário, parece que não tem jeito, eu não estou aguentando mais. Eu não estou aguentando mais remar, eu não estava aguentando mais aquela canseira que eu estava, mas está muito pior. Eu achei que eu estava no limite há 3 dias atrás, mas agora eu nem sei mais o que é limite. Eu vou abrir mão, eu vou naufragar. Quando eles estavam pensando em desistir, quando eles achavam que não tinha mais jeito, o Jesus que está olhando para eles, está olhando para você. Jesus vem por sobre as águas. Qual que era o problema? Era o mar, estava engolindo eles. Eles iam naufragar. Jesus vem andando por cima daquilo, amém, amados? Que era o maior medo deles. Jesus veio andando, amém, sobre aquelas situações que estavam amedrontando todo mundo. Os céus são os céus do Senhor, mas essa terra deu o Senhor aos filhos dos homens. Por isso que os sacerdotes andavam descalços, porque onde eu colocar a planta do meu pé, o Senhor vai entregar aquilo ali para mim. Jesus vem andando por sobre os problemas. Aquilo que te intimida, não intimida o teu Senhor. Então Ele vem mostrando para você: eu tenho autoridade contra isso que te atormenta, contra isso que está te tirando o sono, a paz. Eu tenho autoridade contra isso. Jesus vem chegando. É a parte mais hilária desse dia todo. Quando Jesus está chegando, eles gritam: ah! Fantasma! Meu Deus do céu, você está orando, irmão, você está clamando pelo Senhor. Por que a gente só pensa em coisa ruim? Hein? Pergunta, eu não consigo entender. Por que a gente só pensa em coisa ruim, sendo que o Senhor está contigo? Não é fantasma não, sou eu. Apóstolo, eu vou te usar. Vem aqui pertinho, por favor. Apóstolo Paulo, quando a Tikva nasceu, ela foi colocada numa mesa, não é? Para os procedimentos naturais de quando uma criança nasce. E os médicos me orientaram: não atrapalha. E eu passei cantando na barriga da Carla toda a gestação. E você sabe, né? As mães, quando ficam grávidas, ela descobre, ela já é mãe. A gente demora 9 meses para pegar o bichinho no colo e se sentir pai. E aquela era a minha hora. Na hora que colocaram a Tikva assim, né? Acho que eu já te contei essa história. Os olhinhos dela rodavam assim, ó, um para cada lado. Eu falei: Jesus, vesgo eu sei o que é, mas o que é isso? Eu fiquei assustadíssimo. Mas de repente os olhinhos dela pararam. E quando os olhinhos da Tikva pararam, eu cruzei o olhar com ela e eu disse assim: você é minha filha, eu hoje te gerei. Por que eu te chamei aqui?
Porque hoje, apóstolo Paulo, se você colocar 1000 homens enfileirados e chamarem filha, na hora que ela escutar o meu timbre de voz, ela vai dizer: esse é o meu papilu. Quando o Samuel, ele escutou a voz de Deus, ele confundiu a voz de Deus com a voz do sacerdote que cuidava dele. Amém? Eu queria, por favor, apóstolo, que você pudesse, com a tua voz que Deus tem usado para esse povo, dizer: calma, sou eu. Cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está acompanhando pela internet, vai ouvir a voz de Jesus, através da voz do Pai que Deus tem levantado sobre eles, dizendo: calma, sou eu. Acalmem-se, sou eu. Acalmem-se, sou eu. Se é o Senhor mesmo, deixa eu ir aí contigo. Vem. O que você está querendo, Pedro? Eu estou vendo o Senhor andar com toda a autoridade sobre aquilo que estava me amedrontando. Deixa eu ir aí contigo. Você quer ter essa experiência de ter autoridade e domínio contra aquilo que te amedronta? Vem. O que você quer? Isso. Vem. Jesus não pensou, ele respondeu: ele é o teu pai. Calma, sou eu. O que você quer? Claro, vem. Jesus colocou o pé, e a água virou concreto debaixo do pé dele. Jesus quer te dar autoridade contra aquilo que te amedronta. Você tem que crer que não é fantasma, droga nenhuma, mas é o Senhor que tem cuidado de você e da tua família, e que está com a mão estendida para te abençoar, para te guardar, para te fortalecer. Sou eu. Vem. O Pedro saiu do barco, pastor João, pastor Arro, o Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas, e infelizmente as ondas não pararam, viu, irmãos? Olha para quem está do teu lado com toda sinceridade e diga: as ondas vão continuar. Não é disso que estamos tratando. As tentações vão continuar, as lutas vão continuar, mas o Senhor está te dando autoridade, está te dando experiência. Quantos querem criar músculos espirituais aqui? Só tem um jeito: confiar no Senhor, ouvir e obedecer. É assim que se tem autoridade no mundo do Espírito. Amém, amados? Aleluia! Pois eu vim aqui no aniversário da igreja 3 anos atrás. 3 anos. Na noite anterior, o meu pai, o apóstolo Ares, que dorme no Senhor. Aí eu estou aqui, e sem saber o que ele tinha pregado no dia anterior, eu profetizei: vão se acostumando com esse lugar que vai ser de vocês. É tremendo profetizar, amém? Mas mais tremendo ainda é procurar o dono do prédio e dizer assim: eu quero para mim. Repete assim comigo: atos proféticos são lindos, atitudes apostólicas são mais gloriosas ainda. Você quer? Vem, vem, vai, pisa, vai, vem, anda, experimenta. As ondas vão continuar. Não olha para as ondas, não olha para o mal, não tenha medo do diabo. Você não tem nada com o diabo não tem nada em você, você é de Cristo. Amém, amados? Diabo, cala-te e sai. Vento, para. Está escrito, eles não tinham entendido o milagre que Jesus fez com os pães. Eles se meteram na água sem lembrar, sem saber que toda a provisão estava neles. Não é, profeta, o que Deus tem falado conosco como igreja? Toda a provisão está em vocês. Eles não tinham entendido isso na multiplicação dos pães. Gente, os problemas, as oposições vão continuar, mas o Senhor quer te dar autoridade. Amém, amados? Jesus pega o Pedro, sem antes, amém, entrar no barco.
mas não se antes dar uma ralhada com Pedro, sim ou não? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Vai, tá bom. Por que duvidaste? Jesus pega o Pedro, traz para dentro do barco e o vento cessa. Os discípulos todos adoram a Jesus. Quem é esse que tem poder para fazer com que as tempestades da nossa vida cessem? É o Senhor Jesus que você veio adorar nessa noite. É possível, numa igreja que está crescendo de uma forma extraordinária, como um evento de avivamento, é possível que, chamado pelo Espírito Santo, você entrou aqui nessa noite. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus envia os seus anjos em favor daqueles que vão herdar a salvação. O convite que te foi feito, amém? A placa que te chamou a atenção, esse burburinho das pessoas entrando e saindo daqui que te fez dar um passo para vir, foi Deus, amém? Te arrebanhando, dizendo: vem cá minha filha, vem cá meu filho amado, eu estava esperando para ter um encontro contigo. Jesus, Ele está entrando no teu barco, é agora, não é fantasma não, é o Senhor, Ele está te dando autoridade. Portanto, só tem uma coisa que pode te fazer ficar preso nessa cadeira, se daqui a pouquinho o apóstolo Paulo te chamar para entregar a tua vida para Jesus, e você não vier. A única coisa que pode te fazer ficar preso na cadeira é o teu orgulho, porque Jesus Cristo está dizendo para você: eu te amo, você é meu, você é minha, eu estou olhando para você faz tempo, hoje foi o dia de eu me encontrar contigo. Aleluia, aleluia. Eles chegam em Genezaré, já de manhãzinha, e recomeça tudo de novo. Como é que termina esse texto, essa história? Todo mundo percebe que Jesus tinha ido para o outro lado, e todo mundo foi atrás dele, e de novo estava aquela multidão, os discípulos todos esbaforidos, e Cristo no meio deles, curando as multidões, libertando as pessoas, proclamando o reino de Deus, porque o rei do reino estava entre eles. Te convido a ficar em pé. Aleluia, 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 aleluia. O choro pode demorar uma noite, mas o trabalho vem pela manhã. Deixa eu te contar isso. Vocês lembram de um milagre que foi feito por João e por Pedro na frente da porta Formosa, que era uma das portas que levava as pessoas para o templo? Lembram disso? Era um coxo, um aleijado, que ficava lá naquela porta pedindo esmolas. É assim que se fala em português, em hebraico é tzedaká. Tzedaká quer dizer justiça. Ele não pediu para ter aquele defeito físico, ele estava cometido daquele mal. Ele ficava lá pedindo ajuda, pedindo justiça. E o Pedro e o João passaram por ele e disseram: eu não tenho prata e nem ouro, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Amados, esse milagre foi tão extraordinário que gerou lá uma revolução em Jerusalém. Mas um milagre que a Bíblia não cita foi que no outro dia, aquele ex-aleijado colocou a melhor roupa que ele tinha e não foi mais mendigar. Ele foi procurar emprego, porque ele estava pronto para trabalhar. Ele estava pronto, amém, para se esforçar, porque a bênção de Deus fluiria na vida dele de outra maneira agora, através da força do seu braço. Quantos estão comigo? Eu não sei qual é o tipo de milagre que você precisa, mas eu sei que tipo de Deus eu sirvo. Eu sirvo Deus vivo e verdadeiro, o único Deus que existe, que te ama. Eu queria poder abraçar cada pessoa que está aqui. Eu amaria conseguir decorar o nome de todo mundo, mas eu estou ficando velhinho, eu não consigo. Mas Jesus sabe quem você é. Fecha os teus olhos. Eu vou pedir que você coloque a tua mão no teu coração. Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a tua vida. Em nome de Jesus, eu vejo cadeias sendo quebradas agora,
em nome de Jesus. Pai amado, muito obrigado por estar aqui com pessoas que eu amo tanto. Muito obrigado, Pai, por estar aqui pregando a Tua palavra. No meio dessa geração corrupta e perversa, o Senhor está fazendo um avivamento nessa cidade, nessa região do Brasil. Senhor, eu creio, Pai, que outras igrejas começarão a ser tocadas aqui nessa cidade. E eu profetizo que haverá um avivamento de unidade, de amor nessa cidade. E eu profetizo em nome de Jesus, Pai, que o Teu reino vai crescer ainda mais. Que todos saberão que o Senhor é Deus. E do centro do estado de São Paulo até as extremidades, em toda essa nação, se saberá que o Senhor é o único Deus do Brasil. Nós não olhamos para as tempestades, para as ondas que se levantam, mas olhamos para o autor e o consumador da nossa fé. Deus, eu abençoo cada homem, cada mulher, cada ancião que está aqui, cada jovem. Eu abençoo, Pai, cada grito abafado de socorro de Deus. Essa palavra era com a minha vida. E em nome de Jesus eu ordeno: ventania cesse, porque o vento do Espírito Santo está impulsionando agora os servos do Senhor para alcançarem as posições de destaque que o Senhor Jesus tem para esse tempo nesse lugar. Eu abençoo a tua vida. Quando você entrar na tua casa, você vai perceber que o ambiente vai estar mudado. Eu profetizo que é uma transformação acontecendo dentro do teu lar agora, em nome de Jesus. Que o reino do Senhor Deus se manifeste ao abrir da tua boca, ao levantar das tuas mãos. Quando você pisar na tua casa, quando você pisar lá no teu escritório, lá no teu trabalho, lá na repartição, lá na sala de aula, lá no consultório, lá na tua empresa, declare: o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. Onde eu colocar a planta do meu pé, aqui o reino de Deus se estabeleceu. Vai e se tu uma bênção. Anda diante do Senhor e ser perfeito. Amém. Aplaudam a Jesus, Ele é digno.